Irmãos, antes de você ir para o vídeo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no último livro da Santa Palavra de Deus, no livro do Apocalipse. Nós estamos, neste mês, em todos os Conexões com Deus, expondo textos do Apocalipse propositalmente para nos fazer refletir no governo de Deus, na soberania de Deus, no poder de Deus, na justiça de Deus, na bondade de Deus e na direção que Deus tem para toda a história. Deus não está alheio a tudo isso que está acontecendo. Na verdade, o Senhor é o ator principal, Deus é o ator principal da história. E ao ler o Apocalipse, nós somos diretamente remetidos a esta grande narrativa de toda a Bíblia, contida nesta história magnífica da redenção. E o texto que nós vamos ler hoje é um texto central da palavra de Deus. É um dos textos mais magníficos da palavra de Deus. De forma que eu me aproximo desse texto com muita humildade, pedindo a Deus que derrame da sua graça, do seu poder e fale aos nossos corações dos céus e que nós possamos ser aqui tocados pela boa, sublime e perfeita palavra de Deus, não pela palavra de um homem finito e pecador como eu. Vamos ler então este capítulo 4 de Apocalipse. A palavra do Senhor ensina assim: depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, e cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, e o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem o rosto como o de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia, quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos. Ao redor e por dentro não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão ao que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste, sim, por Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Senhor Deus amado, a Tua palavra, Senhor, está aberta diante dos nossos olhos, ó Pai. Abre também, Senhor, a Tua palavra diante do nosso coração, ó Deus.
Que nós possamos aqui, Senhor, nesta noite, onde quer que estejam, Senhor, os teus filhos, ouvindo a tua palavra, serem edificados pelo Senhor, ó Deus, em nome de Jesus. Onde há alguém que não é filho ainda, ouvindo a tua palavra, que ele ouça, Senhor, a voz do Cordeiro de Deus, ó Pai, e se renda aos pés de Jesus. Onde houver, Senhor, um computador, um celular, um tablet, alguém conectado, que a tua graça o alcance agora, Deus, em nome de Jesus. E que esta conexão que está sendo feita aqui funcione para trazer glória para o teu nome, Senhor. Edificar a tua igreja, sustentar o teu povo com a tua palavra nesse tempo difícil, Pai, e falar aos nossos corações. Fala conosco, Deus. É a tua voz que nós precisamos ouvir, e nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Este capítulo 4 de Apocalipse é um dos capítulos mais magnificentes de toda a palavra de Deus. Este capítulo descreve a sala do trono de Deus. Descreve de maneira magnífica o trono do Deus Altíssimo. Me parece que há duas visões no começo do Apocalipse. E essas duas visões falam de dois aspectos contrastantes e ao mesmo tempo complementares. Na primeira visão, nós vemos as cartas às 7 igrejas do Apocalipse. As 7 igrejas do Apocalipse, que termina com a carta a Laodiceia. As cartas são escritas às 7 igrejas que estão localizadas em 7 cidades: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É interessante que estas 7 cartas que revelam esta visão que o Senhor Jesus dá a João, são complementadas pela visão da sala do trono de Deus. Esta visão, segundo alguns comentaristas, ela vai do capítulo 4 ao capítulo 8, versículo 1. Outros comentaristas entendem esta visão indo do capítulo 4 ao capítulo 11. E outros ainda do capítulo 4 ao capítulo 16, se você seguir as pistas de todas as descrições ou as citações que há do trono de Deus no livro do Apocalipse. Neste capítulo 4, esta segunda visão é inaugurada com a visão do trono de Deus. 4, 5, 6, 7 e o versículo 1 do 8º capítulo descrevem esta visão. O trono de Deus, o livro selado com os 7 selos e o cordeiro que é digno de abrir este livro. O livro é aberto pelo cordeiro e os 7 selos então são revelados. O cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e um cavaleiro com uma balança na mão, o cavalo amarelo, as almas dos que tinham sido mortos pela palavra de Deus, o terremoto gigantesco, o grande dia da ira do Senhor, os 144 mil que representam ali o todo dos eleitos de Deus, a visão dos glorificados do Senhor. E quando o Cordeiro Santo abre o 7º selo, um silêncio majestoso no céu. Por meia hora acontece silêncio no céu. Eu não sei se você consegue perceber, mas há um contraste entre a primeira e a segunda visão apresentada por Cristo a João no livro do Apocalipse e consequentemente apresentada a toda a igreja do Senhor Jesus. Na primeira visão está o pecado existente em cada uma das 7 igrejas. Em cada uma das 7 igrejas, a obra de Deus precisa ser feita. Há coisas que precisam ser corrigidas.
Há coisas que precisam ser consideradas como pecado e por isso precisam ser rechaçadas e por isso precisam ser transformadas, e outras, ainda que sejam obras boas, precisam ser melhoradas e feitas de uma maneira ainda mais excelente pela igreja. Esta visão, então, é a visão que vem do céu para a terra. É como o céu enxerga a terra. É como do seu trono o Senhor Jesus enxerga a igreja. A igreja é redimida pelo seu sangue, mas ainda precisa ser santificada. A igreja é redimida e justificada pela soberana mão do Senhor Jesus, mas ela ainda precisa ser santificada por causa do pecado que permeia a vida dos crentes. E por conta deste pecado que permeia a vida dos crentes, os crentes enfrentam esta tribulação que é a vida, muitas vezes confundidos e imersos num ambiente de muita pecaminosidade. Em contraste a esta visão, está a visão do trono de Deus. O trono de Deus é um lugar de santidade. O trono de Deus é um lugar da soberania de Deus, é o lugar da onipotência de Deus. Todo o poder do universo descansa no trono de Deus. O trono de Deus é o centro de todo o universo. Se o céu olha para a terra e enxerga a igreja como o Senhor Jesus enxergou a igreja, no exemplo das 7 igrejas do Apocalipse, a igreja também olha para o céu e enxerga no céu a perfeição do trono de Deus. Eis o contraste, do céu para a terra, o pecado que precisa ser corrigido, da terra para o céu, a santidade que precisa ser imitada, buscada, requerida, amada, esperada pelos crentes em Cristo Jesus. Na terra, as igrejas estão permeadas pelo que há de mais necessário no sentido de mudança e de enfrentamento com o pecado. Em Éfeso, eles abandonaram o primeiro amor. Eles sofrem tribulação, habitam na vizinhança do trono de Satanás em Pérgamo. Sustentam falsas doutrinas, comem comidas sacrificadas a ídolos e praticam a prostituição, toleram Jezabel, deixam de vigiar, se distraem, deixando de esperar por Cristo, enfrentam a sinagoga de Satanás enquanto pregam o Evangelho. E muitas vezes, no ambiente da igreja, muitos não são nem quentes e nem frios, são mornos, correndo um risco enorme de serem vomitados pela boca do Senhor. Enquanto na terra a igreja sofre com as suas ambiguidades e é visitada por Jesus, que deseja tratar dos pecados mais viscerais da igreja, quando a igreja olha para o trono de Deus, ela encontra um Deus perfeito, santo, cheio de louvor, de vitória, de poder, de honra, de domínio, de toda a glória. A história do universo está prostrada diante do trono de Deus. Um Deus santo, que habita num céu santo, que tem um propósito santo e que chama a sua igreja à santidade, a uma visão da santidade de Deus, que contrasta imensamente com a visão da pecaminosidade humana na terra. Por que os crentes então anseiam pela redenção? Por que a visão do trono de Deus então inspira o coração dos santos de Deus? Por que a visão do trono de Deus é combustível para uma vida transformada, missionária, santa, animada, alegre, vitoriosa na terra? Porque eles olham para o trono de Deus e encontram um Deus santo. E encontram um Deus justo. E encontram um Deus que é o verdadeiro pastor. O Deus Todo-Poderoso que enxuga dos seus olhos toda lágrima.
E porque nós vivemos com Deus, eternamente sustentados pelo seu poder, pela sua graça, guiados pelo seu imenso amor, isto impulsiona a vida do crente, porque ele olha para o trono de Deus e sabe que Deus o levará às águas tranquilas, que Deus saciará a sede do seu coração, toda a fome da sua alma, e que nós fomos criados para a glória de Deus, para sermos santos no Senhor, para as boas obras e para vivermos eternamente na presença deste Deus santo. É a visão do trono de Deus, do Cordeiro de Deus, que foi morto, mas que vive. O nosso Redentor vive. Nesta visão que vai do capítulo 4 ao capítulo 8, João ainda descreve a hostilidade de Satanás. E diante da hostilidade de Satanás, no capítulo 6, o capítulo 7 revela o povo de Deus selado pela promessa de Jesus, juntamente com os anjos e com os anciãos, cantando louvores a Deus e ao Cordeiro, seguido por um silêncio sublime no céu. Enquanto a linguagem de Jesus às 7 igrejas é direta, com repreensões, com elogios claros, mostrando o contraste, o caminho, como a igreja deve ser corrigida, a linguagem acerca do trono de Deus é simbólica. Porque a linguagem com relação à igreja é direta e com relação ao trono de Deus é simbólica. Para que este trono de Deus possa ser compreendido apenas pelo prisma do Cordeiro, sem a autoridade e sem o poder do Cordeiro de Deus, ninguém se achega, compreende o poder do Senhor. Ninguém é digno de abrir o livro. O livro tem um significado escondido, tem um selo que ninguém pode abrir, que ninguém pode compreender e acessar o que está escrito neste livro. Há louvores, anseio, orações diante do trono de Deus, porque ninguém pode compreender o significado daquele livro, até que o Cordeiro de Deus o abre. Isso é um indicativo de que sem Cristo nós não podemos conhecer a Deus. Sem Cristo, nós nunca nos achegaremos ao trono de Deus. Sem Cristo, nós não temos a visão do trono de Deus. Sem Cristo, o céu não governa a nossa vida. Sem Cristo, nós estamos fadados ao pecado, às ambiguidades e à hostilidade de Satanás. A visão do trono de Deus, queridos, nos leva a uma profunda compreensão da autoridade de Deus. E é por causa de Cristo que nós discernimos as coisas de Deus e podemos compreender a palavra de Deus. Por isso o trono de Deus é o centro da autoridade divina. O trono do Senhor, o poder de Cristo Jesus, o Cordeiro. Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O que esta visão nos ensina? Se eu fosse fazer para você hoje à noite uma pergunta muito direta: o que ler este texto de Apocalipse 4 e desvendar este mistério do trono de Deus pode ensinar ao seu coração? Ensina, queridos, algumas coisas. Ensina aos santos de Deus na terra que apesar das investidas de Satanás, que apesar dos intentos malignos, que apesar de todos os desencontros da história, que apesar de toda a maldade satânica que se desenvolve nos bastidores da história humana, que apesar das ideologias que muitas vezes são conduzidas pela mentalidade de Satanás, que arrefece muitas vezes o coração das pessoas, que torna a vida difícil, que os bastidores complexos, malignos da história
história, eles caem diante do poder magnífico do nosso Deus. E ensina o crente a não se prostrar aos intentos do diabo, mas esperar do trono de Deus todo o poder e toda a autoridade. Ensina os crentes de que Deus sustenta os seus santos com poder. Ensina os crentes, no tempo da calamidade, que Deus tem o governo supremo sobre toda a terra. Ensina aos crentes que a história está segura nas mãos de Deus, e Ele desenrola a história com toda a sua majestade. Em Cristo, o Cordeiro de Deus, o próprio Deus, governa toda a criação. Bendito seja, queridos, o nome do nosso Deus. Bendito seja o governo de Deus. Bendita seja a autoridade do Senhor. Bendito seja o propósito e a soberania de Deus. Bendita seja a redenção feita na cruz do Calvário pelo Cordeiro que foi imolado, mas que ressuscitou, que venceu a morte, que venceu o diabo, que venceu as trevas e nos deu vida eterna e nos conduz em vitória até aquele dia em que os seus olhos verão o trono do nosso Deus. O que está diante do trono do nosso Deus? Este texto, queridos, é riquíssimo. E eu quero separar a compreensão desse texto em dois movimentos. Nós já vimos a magnificência do trono de Deus e o que esta visão provoca na vida do crente. Agora eu queria olhar mais detalhadamente para os 6 primeiros versículos. O primeiro versículo, descrevendo o trono de Deus, diz assim: depois dessas coisas olhei, e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também vi a voz, a primeira voz que ouvi como a voz de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quando João usa depois destas coisas, olhei e eis. Quando João diz eis, é como ele estivesse convidando você e a mim para olhar para o que ele viu. É uma linguagem descritiva. Ele está mostrando o que ele viu. E o que ele vê? Uma porta aberta. Uma voz que falou com ele antes, como a voz de uma trombeta. E esta voz o convidando para mostrar a ele algo que ele ainda não viu. Outros personagens bíblicos também viram o trono de Deus. A palavra do Senhor diz em Gênesis, no capítulo 28, versículo 17, que Jacó viu uma escada que atingia o céu. Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, é a porta dos céus, diz Gênesis 28, 17. Jacó viu a mesma porta. Eis uma porta aberta. Isaías viu o trono de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Ezequiel viu o trono de Deus. No capítulo 1, no versículo 26 de Ezequiel, diz: por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante à de um homem. Daniel viu o trono de Deus. No capítulo 7, o versículo 9, o capítulo 7 de Daniel, que é um dos capítulos mais lindos de toda a palavra de Deus, a palavra do Senhor ensina: continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou, a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã, e o seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram de fogo ardente. Eis o trono de Deus, uma porta aberta. E uma voz que eu já havia ouvido antes, lembra que é a segunda visão que João tem? A primeira visão, a visão às 7 igrejas, e esta é a segunda visão, e esta voz como voz de trombeta é a voz de Jesus.
Todas as vezes que a Bíblia fala sobre uma trombeta soando, é que algo importante está para ser ouvido. A trombeta de Deus soou, esta mesma trombeta, quando os 10 mandamentos foram dados a Moisés. A volta de Jesus será precedida pelo som das trombetas. Quando a trombeta soar, diz Mateus no capítulo 24, o versículo 31, quando a trombeta soar, diz o apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta, no capítulo 4, no versículo 16, a trombeta ela acompanha a volta de Cristo, é importante. Esta voz como de trombeta é inconfundível, e algo sublime está para acontecer. E a voz de Jesus diz então a João: suba para cá. É a mesma ordem que Moisés recebeu de Deus no Sinai. Suba para cá, Moisés. A nuvem envolveu Moisés, e ele ficou 40 dias e 40 noites envolto por esta presença de Deus. Sobe, Moisés, eu te darei as pedras da lei, para que você ensine o povo. É a mesma situação. Jesus está com a sua voz de trombeta, chamando João para que ele enxergasse o céu, e esta visão do trono de Deus pudesse ensinar o povo de Deus a ser firmado na autoridade que há no poder do nosso Deus. Moisés está no Sinai com Deus. No caso de Moisés, Deus vem até o Sinai. No caso de João, Jesus convida João para ir para o céu. Você consegue perceber a diferença? Em Moisés, Deus veio para o Sinai. A voz da trombeta, ou seja, Cristo estava naquele lugar, revelando a sua palavra, dando os 10 mandamentos e a lei a Moisés, que dirigisse e ensinasse o povo. Em Apocalipse, Jesus diz a João: sobe para cá, João. Para onde? Para o céu. João estava prisioneiro em Pátimos, é domingo de manhã, e Jesus vem falar com João. João está sozinho, ele não pode adorar com a igreja, ele não pode cantar louvores com a igreja, ele está em isolamento, numa prisão de isolamento, e mesmo impedido de se reunir com os crentes em todos os lugares da terra, Jesus vai até João e diga: João, venha, eu quero te mostrar o trono de Deus. Você sabe o que Jesus fez aqui? Jesus revelou o futuro para João. As pessoas pensam que o Apocalipse é um livro futurista, ou futurístico, que ele vai desvendar futuros de fatos que acontecem na história. É interessante que o Apocalipse revela sim o futuro, mas ele revela o futuro na perspectiva do céu. Ele não revela o futuro na perspectiva da terra. Ele não revela o futuro na perspectiva horizontal. Ele revela o futuro na perspectiva do fim da história. A história tem um fim, e o fim da história é o governo do nosso Deus. Não é a visão de adivinhação, é a visão do final da história, é a visão do desenrolar da grande salvação do plano eterno de Deus, é a visão da redenção de todas as coisas, é a visão da soberania absoluta de Deus, é a visão da vitória do Cordeiro vista da perspectiva do céu, é a visão que lhe permite ver e ensinar que a redenção é algo muito maior do que a salvação de indivíduos, é o plano eterno de Deus para redimir toda a criação e fazer novas todas as coisas e governar com justiça e com amor todo o universo. É isso que Jesus chama João para ver. O versículo 2 diz: imediatamente eu me achei em espírito. E é importante você ler espírito aqui com a letra maiúscula. Ele está totalmente na presença do Espírito Santo. Ele está descrevendo a Santíssima Trindade, o Pai no trono, a voz de Jesus e agora o Espírito Santo. E eis armado no trono de Deus, no céu um trono e no trono alguém assentado. João viu o trono de Deus. Os rabinos no Antigo Testamento tinham medo de descrever o trono de Deus.
com medo de profanar este trono. Perceba, João não quebra o mandamento. Ele não descreve quem está assentado. Ele descreve o trono, simbolicamente o trono de Deus. E esta palavra trono é o centro do capítulo 4. Nesses 11 versículos aparece 3 vezes. 37 vezes no livro do Apocalipse. Aqui é descrito o trono de Deus. Qual o propósito de Jesus mostrar o trono de Deus a João? É demonstrar que o trono de Deus é o centro do universo, que demonstrar que Deus governa tudo, demonstrar que nada acontece fora da vontade de Deus, que é Deus e não Satanás, que é Deus e não o homem, que é Deus e não os desmandos dos governos, que é Deus e não os impérios, que é Deus e não o dinheiro, que é Deus e não a economia que está no controle da história. Perceba que antes de falar das tribulações, que antes de falar da hostilidade de Satanás, que antes de falar das durezas que a igreja enfrentará na história, Cristo revela o trono de Deus, porque é Deus quem governa toda a história, é Deus quem comanda a igreja, é Deus quem dirige a igreja em tempo da calamidade, é Deus quem conduz o seu povo em vitória na terra. O trono de Deus é a visão da soberania de Deus. O versículo 3, então, queridos, vai nos dizer: e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto da pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto da esmeralda. Deus está assentado, aponta para a majestade de Deus. Perceba, o trono não está vazio, ele está ocupado. Outro dia aqui, o pastor Amauri deu um exemplo magnífico sobre o túmulo de Jesus. Em Jerusalém, onde ele estava, ele percebeu que existem 2 sepulcros que se celebram ali a vitória de Jesus sobre a morte. Existe um sepulcro, que é chamado de o Santo Sepulcro, que é um lugar cuidado pela Igreja Católica, uma grande catedral católica, e ali, aquele lugar que é, assim, alvo da romaria de católicos do mundo todo. Afastado dali, em um outro lugar, mantido pelo Museu da Inglaterra, um outro jardim. E naquele jardim, um lugar dos protestantes. E os protestantes dizem que ali foi o túmulo de Jesus, e na porta onde é o suposto túmulo de Jesus, a placa escrita: He is risen. Ele ressuscitou. Curioso, o pastor Amauri pergunta para o administrador daquele museu protestante: tem 2 museus aqui, tem 2 sepulcros de Jesus aqui em Jerusalém, o católico e o protestante. Qual dos 2 é o lugar? Quem está certo? Ah, queridos, a resposta daquele curador do museu foi fenomenal. Ele diz ao pastor: não importa, ele não está aqui. Não importa quem está certo, se aqui ou lá, o túmulo está vazio. Perceba o contraste desse texto. Se o túmulo está vazio, o trono não está. Se o túmulo de Jesus está vazio, o trono não está. Se você não pode ver na terra onde está o corpo de Jesus, é porque ele não está. Ele está assentado no trono e ele governa a história com poder. E quando o crente olha para o trono de Deus, ele diz: aleluia, o Senhor governa toda a história com poder. João começa a descrever este trono com imagens que ele tem na sua mente, não que sejam aqui, é simbologia, é como se fosse, e ele enxerga então uma pedra de jaspe. Os comentaristas, o jaspe hoje é uma pedra opaca, mas os comentaristas dizem que de fato este jaspe seria hoje a tradução do que é o diamante. Ele vê uma pedra reluzente como um diamante indescritível, brilhante. Vê também a pedra de sardônio, de sardes, pedra vermelha.
E esta pedra avermelhada, este vermelho encarnado, contrasta com aquela pedra brilhante, e ao redor do trono este arco-íris de esmeralda, que não seria verde, mas seriam cristais que reluzem as cores do arco-íris. O jaspe, o sardônio e a esmeralda são as pedras do fundamento da Nova Jerusalém. Qual é o alicerce de Jerusalém? Quais são as pedras? Jaspe, sardônio, esmeralda. A cidade santa está alicerçada pelo trono de Deus. E o que significa esta visão destas pedras? O jaspe aponta para a majestade, para a santidade, para o poder brilhante do Senhor. O sardônio avermelhado para o julgamento de Deus. E João remete à imagem da aliança para falar do sinal do pacto de Deus com o seu povo no dilúvio. E aponta para a fidelidade de Deus. O fundamento da cidade santa, o alicerce da cidade santa é o trono de Deus, e a esperança da cidade santa é a fidelidade de Deus baseada no seu pacto. Quando eu olho para a minha vida como crente, quais são as duas coisas que sustentam a minha vida? O alicerce da igreja, o fundamento da igreja é a autoridade de Jesus, e a esperança da igreja é a aliança de Deus com o seu povo, e a fidelidade do seu povo, que traz toda a providência de Deus para que o seu povo enfrente a dureza da vida, baseado na glória do poder do nosso Deus. O versículo 4 então vai dizer: ao redor do trono há também 24 tronos. Imagina isso, 24 tronos ao redor do trono, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 anciãos, presbiterion em grego, os 24 anciãos, vestidos ali de roupas brancas e de coroas de ouro na cabeça. Estes são os representantes dos santos, dos crentes. As suas roupas brancas representam a pureza, a sua coroa é a vitória que tiveram a serem vitoriosos na vida eterna, salvos em Jesus. Por que 24? A interpretação mais comum é que representam ali as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos do Senhor Jesus. 12 tribos, mais 12 apóstolos, 24 anciãos que representam no trono de Deus todos os eleitos do Senhor, todos os salvos. Agora olha que interessante. Apocalipse no capítulo 21, os versículos 12 a 14 dizem assim, descrevendo a Nova Jerusalém: tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas 12 anjos, e sobre elas os nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Como é Nova Jerusalém? Uma grande muralha, com 12 grandes portas, em cada porta o nome de uma das tribos de Israel, dos filhos de Israel. 3 portas se achavam para leste, 3 para o norte, 3 para o sul e 3 para o oeste. A muralha, veja isso, versículo 14. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, 12 pilastras, 12 alicerces. E estavam sobre estes 12 fundamentos os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Toda a obra de Jesus, representada nas portas e no alicerce da Nova Jerusalém. Os portões e o fundamento da cidade santa estão representados pela igreja vitoriosa do Senhor Jesus. A igreja triunfante e a igreja militante juntas. Igreja vitoriosa, é a unidade da igreja em toda a história, é a igreja que se assenta ao redor do trono de Deus e se curva em adoração e fala, prega, canta, glorifica o nome do Senhor. É a história da redenção sendo descrita no céu.
Deus é Deus, meu irmão. E estes 24 anciãos são a representação de todo o povo redimido diante do nosso Deus. O versículo 5 e 6 terminam com a descrição do trono de Deus. Quando eles dizem, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como um mar de vidro semelhante ao cristal. Perceba a visão de João, ele vê agora relâmpagos, vozes, trovões. Do trono de Deus emana toda a grandeza de Deus, toda a majestade de Deus, toda a grandiosidade de Deus, toda a magnificência de Deus. O Todo-Poderoso está ali. São ecos também da revelação de Deus a Moisés, os 10 mandamentos. No capítulo 19, versículo 16 de Êxodo, quando diz, ao amanhecer do 3º dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial estremeceu. E eu não sei se você se lembra de outra cena, mas eu me lembro da ressurreição do Senhor Jesus. Os trovões, as vozes, os relâmpagos apontam para a vitória do Cordeiro, que na sua ressurreição foi coroado Rei de todo o universo. E este Jesus vitorioso, todo-poderoso, onipresente, governa toda a história com autoridade e poder. João ainda descreve 7 tochas e os 7 Espíritos de Deus. 7 aqui é número de plenitude, de completude. As tochas apontam para esta abundância de luz que emana do trono de Deus. É a imagem do tabernáculo ou do templo, quando o candelabro estava na fronteira entre o santo lugar e o santo dos santos. Representa esta luz a santidade de Deus. Representa ali a santidade de Cristo Jesus. Representam ali todos os atributos de Deus. E os 7 Espíritos de Deus, não que Deus tenha 7 Espíritos, mas representa ali a plenitude da presença do Espírito Santo. Todo o governo, toda a santidade, a plenitude do Espírito Santo. E diante daquele trono, um mar, como um mar de vidro. O vidro era opaco, mas o cristal era límpido. Na história já houve muita discussão sobre o que é este mar de vidro. Alguns comentaristas apontam para dizer que este mar era a presença do mal diante do trono de Deus. Impossível o mar estar diante da presença do trono de Deus. O mal foi derrotado. Outros apontam para aspectos diferentes. Mas a compreensão mais, talvez, comum para a compreensão, ou mais profunda, ou mais correta, para a compreensão deste mar de vidro, é que ele se localiza na fronteira do trono de Deus. Então, entre o trono de Deus e todo o céu está este mar, como um mar de vidro. O cristal tem esta qualidade da limpidez. Você consegue enxergar através da limpidez do cristal. Isso aponta para a realidade de que os santos no céu são capazes de contemplar o trono de Deus. E eles contemplam a grandeza de Deus, contemplam a autoridade de Deus e contemplam a sabedoria de Deus em ação. É tão claro e tão profundo como o mar. Assim é descrito o trono de Deus. Um segundo movimento, e movimento final desta pregação, queridos, fala de 2 doxologias, dois louvores que saem do coração daqueles que habitam ou que estão diante de Deus neste trono. Imagine você que João está olhando para o futuro e dizendo para a igreja:
este é o caminho que a igreja deve seguir. Diante das calamidades, diante dos desencontros da história, diante das coisas que a gente não entende, este é o caminho que devemos seguir. O que diz então a palavra do Senhor? Os versículos 6 e 7 dizem: e também no meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante ao novilho, o terceiro tem um rosto como de um homem, o quarto ser vivente é semelhante a uma águia voando. 4 seres viventes. É a imagem proveniente da profecia de Ezequiel. Estão ali para guardar o trono de Deus, têm olhos por todos os lugares, cantam louvores a Deus, dizem amém. O aspecto deles está descrito em Ezequiel, no capítulo 1, no versículo de número 10. Os 4 seres viventes representam apenas as criaturas de Deus para servir a igreja. Os pais da igreja interpretavam estes 4 seres viventes como os 4 evangelhos. Uma interpretação que ao longo da história se mostrou ineficaz, porque de fato elas representam apenas aqueles que são designados por Deus, seres celestiais, para servir a igreja. As faces são a prontidão, a força, a coragem, a velocidade, a atenção, a inteligência. O que isso está dizendo? Está dizendo que todo o céu conspira a favor da igreja de Deus. É a imagem de Hebreus. Vejam que grandes nuvens de testemunhas nos rodeiam. Queridos, nós não inventamos o Evangelho. A igreja não é invenção nossa. A igreja não tem copyright de ninguém. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. E nós construímos a história nos ombros uns dos outros. Porque antes de nós vieram outros. Antes de qualquer presbiteriano no Brasil, veio Simonton. E antes de Simonton vieram outros. E antes dos outros vieram os reformadores. E antes dos reformadores, outros. A igreja é construída nos ombros uns dos outros. É uma corrida de bastão. E nós vamos testemunhando da glória de Deus. E caminhando para este fim da história. E enquanto nós corremos na terra, o céu conspira a favor da igreja. O céu conspira a favor da igreja. E o Senhor Deus, Ele abre portas. O Senhor Deus sustenta a igreja. O Senhor Deus é o fundamento da igreja. O Senhor Deus é a esperança da igreja. Enquanto a igreja joga uma semente, o Senhor Jesus joga centenas de sementes. E enquanto nós pregamos o Evangelho aqui, nas casas espalhadas pelo mundo inteiro, Deus vai salvando, Deus vai curando, Deus vai transformando, Deus vai restaurando, Deus vai resgatando, Deus vai reconciliando. Porque Deus tem todo o poder. E enquanto o Evangelho é pregado, o Senhor Jesus vai sarando a sua vida, vai sarando os seus filhos, vai sarando o seu casamento, vai sarando a sua história. Porque o céu conspira a favor da igreja de Jesus. Os 4 seres viventes no versículo 8, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor por dentro, não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Não tem descanso. Representa aqui a eternidade, e eles estão cantando um louvor, eles dizem diante de Deus: santo, santo, santo é o Senhor, Deus é santo, Ele é todo poderoso, Ele é o nosso Deus, a santidade é o Senhor, Jesus Cristo, Ele é aquele que é, que era e que há de vir. É verdade, todos os atributos de Deus estão aqui, cantados nesta canção. E em tempos de grande adversidade, queridos, esta é a doxologia que a igreja deve cantar. Meu amado, diante das lutas da vida, diante dos tempos de crise, diante da sua impotência, cante a onipotência de Deus. Deus é santo, Deus governa, Ele tem todo o poder, a eternidade é do nosso Deus.
É como Deus dizendo a Moisés e respondendo: se te perguntarem, então, Moisés, você diga que eu sou o que sou, eu sou aquele que vive para sempre. Quando esses seres viventes deram glória e honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono e ao que vive pelo século dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, e adorarão o que vive pelo século dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono. E o que é que eles dirão ao depositar as suas coroas? Eles dirão: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Enquanto os 4 seres viventes glorificam e honram e dizem santo, 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 os 24 anciãos que representam toda a igreja glorificada do Senhor Jesus se prostram diante do trono de Deus. Você entendeu? Onde você, como crente, deve encontrar a vitória na sua vida? O crente é aquele que aprendeu o caminho da humildade. O crente, ele descobriu o caminho da oração. O crente descobriu o caminho do poder da palavra de Deus. O crente, ele encontrou satisfação na providência de Deus. O crente encontrou contentamento no poder do Senhor. O crente tem paz no meio da tribulação, porque ele sabe que o seu Deus se assenta no trono e ele não perdeu o controle de toda a história. E estes crentes redimidos diante do Senhor, eles então depositam as suas coroas e eles dizem: Senhor, apenas o Senhor é digno. Perceba esse adjetivo, é uma linguagem imperial. Eles cantavam para o imperador é digno, o imperador é digno de todo poder. Agora perceba que no céu e na terra e na igreja, quem é digno de louvor é Cristo, o Senhor Jesus é digno. Ninguém é digno de honra, governo nenhum, autoridade nenhuma, ninguém é digno de louvor, ideologia nenhuma, esquerda ou direita, absolutamente nenhuma ideologia é digna de honra e de louvor, apenas o Cordeiro de Deus. Por isso o crente se prostra, é diante do Senhor Jesus. Ninguém é digno de todo poder, apenas o Cordeiro de Deus, porque Ele tem todo poder. Ninguém sustenta a história em suas mãos, apenas o Cordeiro de Deus é digno de receber a glória, a honra e o poder, porque toda a história descansa em suas mãos. A visão do céu nos leva a perceber a autoridade de Deus. A autoridade de Deus, queridos, está representada no seu trono. O túmulo está vazio, mas o trono de Deus está cheio da presença, do poder, da majestade, da autoridade, da justiça, da equidade, do governo, da vontade, da soberania, do eterno propósito, do decreto do nosso bom e maravilhoso Deus. O crente que olha para o trono de Deus, ele é levado, como esses 24 anciãos, a se prostrar. Você está vendo como é que você enfrenta essa crise? Você não enfrenta essa crise esbravejando, queridos. Você enfrenta essa crise de joelhos. Você não enfrenta essa crise com técnica. Você enfrenta essa crise com oração. Você não enfrenta esta crise no seu poder. Nem essa e nem outra crise que você já enfrentou ou enfrentará na sua vida. Você enfrenta as calamidades da história no poder do Senhor. E como esses 24 anciãos, e como João, em espírito totalmente tomado pelo poder do Senhor, você e eu devemos nos prostrar e dizer com todo o nosso coração: Senhor Jesus, apenas o Senhor é digno de receber toda a honra, toda a glória
e todo o poder, porque toda a história descansa em tuas mãos. Senhor Deus amado, alcança os teus filhos agora, Senhor. Gente que está com medo, gente que está cansada, gente que está sobrecarregada, Senhor. Deus amado, que a visão do trono do Senhor, ó Pai, ela possa trazer, Senhor, uma profunda força ao coração dos teus filhos, ó Pai, e levantar, ó Pai, o coração dos seus filhos e dar esperança neste tempo de calamidade, ó Pai. Ó Deus amado, todos os intentos de Satanás, eles foram derrotados por Cristo Jesus. Todos os intentos malignos de políticos governados por Satanás caíram por terra naquela cruz, ó Pai. Todos os intentos da maldade contra os teus filhos caíram por terra. É o Senhor, ó Pai, quem governa toda a história com autoridade, Deus. Então, Senhor, eu quero lhe pedir, Pai, que essa casa dos teus filhos seja alcançada pelo teu poder, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e gente que está andando de cabeça baixa, gente que está desesperada, gente que está cansada, gente que não aguenta mais ver a notícia da TV que só fala a mesma coisa, gente que não aguenta mais, Senhor, as crises que estão alcançando a sua casa, os maridos brigando com a esposa com os maridos, os filhos desesperados. Deus amado, enche a casa dos teus filhos de louvor, ó Pai, em nome de Jesus. Enche com a tua majestade, enche o coração dos seus filhos, ó Pai, desse desejo de se prostrar e te adorar, e neste momento, ao invés de reclamar, levantar louvores ao teu nome, porque o Senhor governa a história, Pai. E da mesma forma que João viu o teu trono, que o teu povo, Senhor, possa enxergar a tua autoridade e o teu governo e confiar que o Senhor está conduzindo a história para onde o Senhor quer, ó Pai. E que esta realidade, Deus, traga força ao coração do teu povo. E que este tempo de luta, Pai, ó Deus, seja um tempo da tua vitória, Deus, em nome de Jesus. E quando essa crise acabar, porque ela vai acabar, Senhor, o Senhor vai colocar um termo nisso, Deus, o Senhor é Deus. Nós vamos ver a história pelo lado do Senhor, ó Pai. E nós ouviremos centenas de milhares de testemunhos de pessoas que se encontraram e foram encontradas pelo Senhor nesse tempo de calamidade, ó Pai. Dá esperança aos teus filhos, Deus. Visita a casa dos teus filhos. Enche de fé. Enche da visão do teu trono. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Canta essa